Pode dar boa noite aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Dá boa noite para a pessoa do seu lado. Só não dá um abraço, né? Mas você pode dar boa noite. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, presencialmente ou através do nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos. É uma alegria poder receber vocês aqui conosco. Se você quiser, junto comigo, abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Hoje, então, nós estamos iniciando um novo tema. A Onda, para quem não sabe, se você está nos visitando, a gente trabalha o ano, por temas. Então, a gente se aprofunda num tema durante 2 meses, durante 11, 10 semanas, variam de cada tema. Semana passada, nós encerramos o tema Mesh, que é um tema o qual nós falamos todo ano, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem, sobre o papel dos filhos, sobre o papel dos pais, foi o qual nós encerramos na semana passada. E nessa semana nós estamos iniciando o novo tema, que é até o fim. Repete comigo, até o fim. É um tema onde nós estudaremos o livro de 1 João, a carta de 1 João. Então vai ser bem interessante, porque durante 11 semanas nós iremos nos aprofundar de todas as maneiras, de todas as formas, a entender o propósito dessa carta de 1 João. É uma carta que está no Novo Testamento, e nós então vamos estar estudando, entendendo o propósito dela e como nós podemos aplicar aos nossos dias como igreja, e como indivíduo e como família. Então convido a você junto comigo, além do dia de hoje, estar acompanhando esse texto, mas também, se você tiver a oportunidade em casa de ler essa carta de 1 João, que é uma carta pequena, com 5 capítulos, mas uma carta poderosa para nós nos dias de hoje. Então convido a você a abrir a sua Bíblia dentro de casa, aqui também, para que nós possamos acompanhar e entender aquilo que Ele tem para nós como igreja, para que nós possamos viver. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, colocamos, Pai, nesse momento, a Tua palavra, Pai, diante de nós, Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha trazer entendimento, clareza, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, traga a revelação do Teu propósito, do Teu chamado para nós. Que essa palavra possa transformar o nosso coração e as nossas vidas. Que a Tua palavra possa gerar fruto no nosso meio, Jesus. Me usa, Pai, para que eu possa anunciar essa grandeza que é, Pai, essa carta, Pai, o qual o Senhor nos deu para nós acessarmos e encontrarmos vida, Pai, através da Tua palavra. Eu oro dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos no versículo 1, eu quero só fazer uma introdução para você acerca do livro de 1 João. O livro de 1 João, ele é uma carta que foi escrita aos crentes. Presta atenção. Existem cartas, existem textos bíblicos que eles foram escritos para que os descrentes possam crer no Senhor, saber quem o Senhor é. E não que isso não seja importante para os crentes, mas a carta de 1 João em específico, ela é uma carta escrita para os crentes, para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que já vivem no contexto do cristianismo. Ela não foi escrita especificamente para uma igreja ou para um público de uma localidade,
como nós percebemos em outras cartas do apóstolo Paulo, onde ele direciona uma carta para uma igreja em Éfeso, uma igreja em Corinto. A carta de 1 João, ela foi escrita para todos os crentes daquela época. É uma carta universal, uma carta católica que serve para todos aqueles que pertencem ao cristianismo, todos aqueles que pertencem à fé cristã. Diferentemente do livro de João, o Evangelho de João. Presta atenção, o Evangelho de João é uma coisa, a carta de João é outra. Ambos escreveram a mesma carta, porém, o Evangelho de João vem com um propósito de anunciar o Cristo, o Messias, para que por meio desse anúncio, o povo pudesse então crer nesse Messias, então crendo tenha a vida eterna. Agora, na carta de 1 João, ele já vem afirmar a realidade do Messias, para aqueles que já creram no Filho de Deus. E é muito importante a gente entender isso, por quê? Porque quando nós entendemos o propósito pelo qual ela foi escrita, fica mais fácil para que nós possamos entender como se aplicar aquilo na nossa vida. E essa carta de 1 João, ela tem como um tratamento teológico dos fundamentos da fé cristã. Eu particularmente gosto muito dessa carta e uso essa carta, já usei muito, para de alguma maneira confrontar aqueles que se dizem ser cristãos, creem que são filhos de Deus, mas a sua postura é completamente diferente. A carta de 1 João, eu gosto de usar particularmente como um termômetro para ver se aquela pessoa realmente é crente ou não. Por quê? Porque essa carta, ela revela como é o procedimento dos filhos de Deus, como é a postura daqueles que creem em Deus. E é interessante porque lendo essa carta, você consegue então combater, confrontar atitudes de alguém que se diz ser cristão, mas a maneira como vive é completamente diferente. Então essa carta, ela traz duas realidades. Ela traz segurança para aqueles que realmente creem, ou ela quebra todo o sofisma daqueles que dizem que creem, mas não vivem segundo aquilo que a própria carta diz. Então esse é o propósito, é disso que nós podemos tirar, é isso que nós podemos tirar de lição através dessa carta. E o apóstolo João, ao iniciar essa carta, ao enviar essa carta, ele tem como propósito, no seu início, de combater uma heresia que estava iniciando naqueles tempos. João escreve essa carta lá pelo final do 1º século, e no final do 1º século da igreja, nos primeiros 100 anos, a igreja já estava sendo atacada por heresias. E essas heresias, elas nasceram propriamente dentro da igreja de falsos mestres. E uma das heresias que estavam nascendo naquele tempo era o gnosticismo, que era uma crença que acreditava que o mundo, o universo, ele era separado de Deus, que o universo, a matéria era uma coisa e Deus era outra. E dentro dessa crença do gnosticismo, eles acreditavam então que Deus era um espírito que não tinha como ter acesso à matéria, e a matéria para eles era má, era ruim, e o espírito era bom. Essa era uma crença do gnosticismo. Dentro dessa crença também existia o docetismo, que era uma crença que acreditava que Jesus, ele era tipo um fantasma, tipo uma menção, mas não era realmente um humano, tirando a humanidade de Jesus, querendo dizer que Jesus não existiu de forma corpórea. Essa era uma crença que estava iniciando nesse tempo, no final do 1º século da igreja. E João vem então para combater também essas heresias. Porque qual é o primeiro confronto que existe quando você diz que
que o mundo é mau, a matéria é mau e o espírito é bom. O primeiro confronto que existe é o confronto da doutrina da criação. Porque na doutrina da criação, a Bíblia deixa claro que Deus criou todas as coisas. O universo não está fora de Deus, o universo está dentro de Deus. Deus criou, lembra, no princípio, Deus criou céus e terra. E Deus, após criar todas as coisas, Ele fala, e viu Deus que tudo ficou bom. O universo não está vivendo a sua própria independência, ele está dentro do propósito de Deus, ele está dentro da criação de Deus. E também esse pensamento, essa crença de que a matéria é mal e o espírito é bom, levava as pessoas então a viverem com seus corpos de forma qualquer. Por quê? Porque eles entendiam que o corpo era mal e não tinha como mudar aquilo, então eles poderiam viver de qualquer forma. E isso gerava o quê? Libertinagem. Por quê? Porque se o corpo não presta, então eu vivo de qualquer forma. E João, então, ele vem quebrando isso. E assim a gente vai, então, agora entrar no texto para entender claramente o que ele quer nos ensinar, para que isso seja um fundamento nosso e nós entendamos o testemunho dos apóstolos. Se você quer colocar um título para a sua mensagem de hoje, para você marcar, Jesus, a manifestação de Deus entre os homens. Repete comigo, Jesus, a manifestação de Deus entre os homens. Então vamos lá? João capítulo 1, verso 1. Olha só como ele inicia essa carta. Que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha que interessante que ele começa o que era desde o princípio. Ele está falando aqui acerca da pessoa de Jesus. Ele está apresentando Jesus, falando de quem Jesus era. E ele era aquele que estava desde o princípio. Esse princípio tem um significado no grego, a fonte da criação, a origem de todas as coisas. O que ele está falando aqui para nós é que Jesus sempre existiu. Jesus não é uma criação de Deus. Jesus é plenamente Deus. Antes mesmo de tudo existir, Jesus já existia. A palavra diz em João no capítulo 1 que ele era o verbo de Deus e ele estava com Deus desde o princípio. Ele fala que todas as coisas foram criadas por ele. É importante nós percebemos então que João está afirmando a divindade de Jesus. Porque aquele que estava desde o princípio, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o poder de se autoexistir, só pode ser Deus. Ele está falando que Deus, junto com o Pai junto com o Filho e o Espírito, estava desde o princípio. Isso revelando a nós que Jesus, ele era plenamente Deus. Jesus não é um ser criado. Jesus não é uma ilusão. Jesus não é somente um profeta. Jesus é plenamente Deus. Coexistente, da mesma substância, digno de como o Pai é, ele também é, e como o Espírito também é. Isso é muito importante para nós relembrarmos e afirmarmos isso. Por quê? Porque a mesma heresia que existia naquele tempo também existe nos nossos dias. Querendo diminuir Jesus a simplesmente um homem bom, um homem exemplar, um homem que fez
coisas boas, que trouxe um ensinamento bonito. Sim, ele fez tudo isso, mas ele não é simplesmente um homem, ele é Deus. Jesus é Deus. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Consegue perceber então que o Jesus, qual veio até nós, como homem, também era 100% Deus. Jesus é e era e sempre foi e sempre será 100% Deus. E essa crença, ela precisa ser enraizada dentro de nós, porque ela nos traz confiança, porque se ele não fosse Deus, se ele não viesse do Pai, se ele não fosse o início de todas as coisas, todo o evangelho, toda a história que ele fez, seria tudo uma mentira. Porque somente aquele que esteve com o Pai poderia falar o propósito do Pai. Jesus vivia com o Pai em eternidade. E ele fala que ele ouviu, viu e contemplou com as suas próprias mãos. Presta atenção. O apóstolo João está falando que ele tocou em Deus. O apóstolo João está falando que ele ouviu Deus, que ele contemplou Deus. Consegue perceber o tamanho da experiência que ele teve e o poder do seu testemunho? Porque ele não estava falando de algo que ele ouviu por um terceiro, de algo que ele leu, mas de algo que ele experimentou, ele tocou, ele apalpou em Jesus. Deus, Criador de todas as coisas, veio habitar no nosso meio e os discípulos tocaram, viram e ouviram Ele. Quão poderoso é esse testemunho, porque eles não estão falando de algo que eles ouviram de um terceiro, mas de algo que eles experimentaram. Tocaram nele. Contemplamos, e o contemplar ele tem um significado de aprofundar, no sentido de poder observar com todos os ângulos, de todas as áreas. Não era simplesmente viu, mas ele contemplou, olhando, observando, podendo ter um toque daquilo que ele estava vendo. João contemplou a Jesus, tocou em Jesus. Nós a vimos e tocamos. E olha que interessante, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então eles estão falando, e é engraçado porque ele fala, não é eu toquei, nós. Por quê? Porque essa visão que teve, esse toque que teve, essa experiência, foi uma visão, um toque de todos os apóstolos. Lembra de Tomé, o famoso Tomé que pede para tocar? Então ele não está afirmando algo único, individual, mas ele está falando de outros que viram isso, outros que tocaram nisso. E é disso que nós proclamamos, é disso que nós falamos a vocês a respeito dessa vida. Não é uma fantasia, mas é uma realidade. Ele é Deus, o Verbo veio habitar entre nós. E ele continua, verso 2: a vida se manifestou.
Repete comigo. A vida se manifestou. Presta atenção. Quando o apóstolo João fala isso, sabe o que ele está falando? Quem se revelou a nós foi o próprio Deus. Não foi homem nenhum. Não foi uma nação, nenhum grupo étnico que conquistou, que conseguiu ter a revelação de Deus. Nós só podemos enxergar Deus porque a vida se manifestou. Deus saiu da sua glória e veio até nós e se revelou a nós. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Presta atenção, Jesus é a maior manifestação de Deus. Jesus é a imagem de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo João disse que a vida se manifestou. A vida veio até nós. Isso mostra que nós não estamos sozinhos. Que nós temos valor porque o próprio Deus voluntariamente veio se manifestar, veio se revelar a nós, para que nós então pudéssemos ter acesso à vida. De forma voluntária, provando que nós, humanamente falando, jamais poderíamos ter a revelação dele se ele voluntariosamente não se entregasse e viesse até nós. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Presta atenção, Jesus, chamado pelos apóstolos e pelo próprio Deus como a vida eterna. É muito interessante pensar isso, porque por vezes nós achamos que a vida eterna é simplesmente viver um tempo que nunca se acaba. Nossa, você quer a vida eterna? O que é a vida eterna? É você viver para o resto da vida e nunca mais morrer. A vida eterna é muito mais que isso. Existe essa realidade dentro da vida eterna, mas a vida eterna é Jesus. Para obter a vida eterna, só é possível quando o próprio Jesus vem habitar sobre nós, porque dentro dele tem vida eterna. A vida eterna é muito mais do que um tempo que não se acaba, mas é um envolvimento estreito com o próprio Jesus. João diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, seu único Filho. Então a vida eterna, ela é muito mais do que um tempo que não se acaba, mas sim um envolvimento eterno em conhecer a Jesus. Ele é a vida eterna. Não há vida fora dele. Por quê? Porque ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o doador, ele é a própria vida. Ele é o único caminho para que nós chegamos a Deus. A vida se manifestou. Existia uma esperança. Todo o povo de Israel no Antigo Testamento, daquilo que viria, daquilo que foi profetizado, daquilo que foi anunciado pelos profetas, pelos pais, pelos patriarcas, por todos aqueles que faziam parte do povo de Israel, tinha uma expectativa. Essa expectativa, esse mistério que estava oculto foi revelado por meio da vida de Jesus. Jesus é a manifestação de Deus aqui na terra. Jesus é o que revela o Pai. Esse é o testemunho dos apóstolos. Nós percebemos então que essa vida manifestada é uma vida que agora é chamada na Bíblia de Deus Emanuel.
Deus conosco. Um Deus presente que você pode tocar. Um Deus que vivia, que comia seus discípulos. E quando houve a sua ascensão, mesmo assim Ele deixa o seu Espírito habitando em nós. É um Deus próximo, um Deus que vive conosco, não é uma miragem. Mas Ele é real. Jesus é 100% Deus, mas também 100% homem. Jesus histórico existiu. Meu irmão, Jesus não é um mito. Jesus existiu e habitou no nosso meio, viveu entre nós. Isso precisa cada vez mais fortalecer a nossa fé, a nossa crença. Por quê? Porque a nossa vida está dependente dessa verdade, de que Ele habitou, que Ele morreu numa cruz e no terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Olha só o que diz João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. É a palavra de Deus encarnada. Para você entender o que seria Jesus ser a palavra de Deus encarnada, pensa o seguinte: como você comunica para alguém aquilo que está dentro de você? Como eu expresso um desejo que eu tenho, um plano que eu tenho para alguém? Normalmente, comumente, por meio da palavra, correto? Quando eu falo, eu estou expressando aquilo que está dentro de mim, o que eu quero que aconteça, o que eu sinto, o que eu penso. Quando Deus fala que Jesus é a palavra, da mesma maneira Jesus, Ele vem e toma uma forma corpórea para representar aquilo que Deus estava querendo fazer. Vem então e se torna o verbo de Deus, vem de forma humana e vem então revelar o plano eterno de Deus, que era convergir todas as coisas nele. Quem vê a mim, vê o Pai. Aquele que me honra, honra o Pai. Jesus revela o coração do Pai. Jesus é a palavra de Deus, habitando no nosso meio. E ele continua, finalizando: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Todo o testemunho que os apóstolos estavam falando daquilo que eles viram, tocaram e ouviram, tinha como propósito gerar comunhão nossa com eles, para que nós pudéssemos compartilhar dessa verdade. Por quê? Porque o testemunho deles tem como um propósito trazer para nós vida eterna. E o desejo dos apóstolos era que todos tivessem essa vida eterna. E por isso então eles proclamavam aquilo, para que eles tivessem comunhão com eles. Essa comunhão também entra dentro de uma unidade doutrinária. Por quê? Porque a única maneira de o povo ter comunhão com os apóstolos era crendo nos ensinos dos apóstolos, que Jesus era Deus. Não acreditando na crença gnóstica, no docetismo, mas crendo nos ensinos dos apóstolos. Por isso que o nosso ensino como igreja precisa ser baseado nos ensinos dos apóstolos. Por quê? Porque eles caminharam com Jesus.
eles tocaram em Jesus, eles ouviram Jesus. E o desejo deles é que nós tenhamos comunhão junto com eles. Eles falam que a comunhão deles é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. Mostrando que aquilo que eles têm para nos dar é fruto daquilo que eles têm com Deus. E é interessante perceber que o desejo de Deus não é simplesmente que nós cremos, entendemos intelectualmente que Ele é Deus, que Ele é 100% homem, mas também que ao crer nisso Ele espera e tem um desejo que nós nos relacionamos com Ele. A fé cristã não se baseia no intelecto, no raciocínio, mas se baseia num relacionamento. Você pode saber tudo de Jesus, saber de tudo que Ele fez, ter todo o entendimento doutrinário, teológico, mas se você não se relaciona com Ele, você não está vivendo o cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião de relacionamento. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Uma vez que você tem comunhão com Jesus, uma vez que você participa do corpo de Jesus, ali então gera o fruto da alegria. A alegria verdadeira, presta atenção, ela é proveniente, ela é subproduto de um relacionamento com Jesus. Somente Jesus pode nos dar a alegria plena. Nada nesse mundo pode suprir o vazio que nós temos. Nada nesse mundo vai nos satisfazer, por quê? Porque somente Jesus contém isso. A sua alegria só vai ser completa quando você estiver em um relacionamento com Jesus. Esse Deus que criou todas as coisas, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, veio até nós. Deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo e veio, habitou no nosso meio, viveu como nós, comeu como nós, trabalhou como nós. E vivendo em obediência plena a Deus, recebeu o castigo que estava sobre nós. Meu irmão, que Deus que você conhece de outra religião, que se entregou pelo seu povo. Que Deus que não precisava de nada disso, porque já tinha toda a glória, já era pleno, satisfeito nele mesmo, mas mesmo assim quis e entregou o seu Filho para que nós pudéssemos crer no seu Filho, para que por meio do seu Filho nós pudéssemos então encontrar a vida eterna. E nós temos feito com esse testemunho. Esse testemunho tem como desejo e propósito fortalecer, trazer segurança, mas ao mesmo tempo é um testemunho que nos traz para um chamado missional. Aquilo que os apóstolos fizeram proclamando para nós, agora é o nosso tempo de proclamar essa verdade, de proclamar a verdadeira vida eterna. Chama Jesus Cristo. A palavra de Deus encarnada, habitando no nosso meio.
Esse Deus planejou e enviou o seu Filho até nós. Hoje está dando a nós revelação disso. Ele está nos dando revelação, porque somente quando Ele se manifestar é que nós podemos então encontrar Ele. Deus hoje está se manifestando no nosso meio, falando: ei, eu estou aqui. Existe algo a mais para você. Eu não criei você para viver aqui. Aqui não é o fim. Eu criei você para viver eternamente num relacionamento comigo. O que você está fazendo? Para onde você está indo? Deus está nos chamando para ter a segurança eterna nele.